Olá, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai encerrar essa parte de Revolução Francesa. Vamos falar um pouquinho a respeito do Império Napoleônico e de como que a Europa se organiza no pós-Revolução Francesa. Na última aula, no nosso último encontro, a gente falou a respeito do consulado e da forma como Napoleão ele se torna rei, ele se torna imperador da França. E quando o Napoleão ele assume essa função, essa condição de imperador, ele traz consigo um compromisso, que é um compromisso de instaurar a ordem burguesa na França, consolidar essa ordem burguesa, e essa ordem burguesa por trás dela tem todos aqueles princípios de liberdade de mercado, algumas ideias relacionadas ao iluminismo que vão ser associadas a esse governo, a questão de consolidação dessa burguesia como parte da elite dentro da sociedade francesa daquele período. E o Napoleão ele tinha o objetivo de tornar a França a grande potência do mundo naquele momento, e não só instaurar essa ordem burguesa na França, como também expandir essa ordem burguesa para o restante para o restante da Europa como um todo. Então, em suma, os objetivos do governo do Napoleão se resumem, em grande parte, em assegurar à burguesia a tão desejada estabilidade política e instauração dessa ordem burguesa dentro da França. E aí, logo no início do governo dele, a gente consegue perceber que uma das primeiras ações vão ser ações voltadas para poder regular a relação entre o Estado e a Igreja. A partir, primeiro, da Constituição Francesa de 1799, ainda durante o período do consulado, e depois a partir do Código Civil francês de 1804. O Código Civil foi feito em 1804 já dentro do Império Napoleônico, com o objetivo de substituir aquilo que tinha sido a Constituição Francesa, que tinha sido escrita ali no período posterior à Revolução, em 1799. E aí o Código Civil, e vamos abrir a aula falando a respeito disso, esse Código Civil de 1804, ele estabelecia uma separação entre o Estado e a Igreja dentro da França. Mas embora ele fale de uma separação entre esse Estado e Igreja, ele não toma a França como um Estado laico, mas ele toma a França como um Estado que passa a estar, uma instituição que passa a estar superior à Igreja, passa a ser superior à Igreja. Então, nesse sentido, o que a gente percebe dentro da França é que a Igreja se submete ao Estado, se submete ao imperador. Nesse sentido, o Napoleão ele negocia com o Papa, o Pio VII, o mesmo Papa que coroa, que é responsável pela coroação dele quanto imperador, ou responsável não, né? Entrega a coroa, porque ele se autocoroa, mostrando essa centralidade desse Estado napoleônico que estava surgindo. Então ele negocia com o Papa Pio VII o direito do próprio Estado francês escolher os bispos da França. Então, a partir do governo de Napoleão, quem escolhe os bispos franceses não é mais o Papa, é o imperador, é o Estado francês, apontando aí para essa submissão da Igreja ao Estado. Confirma também o confisco dos bens do clero. Então, não é ele que faz esse confisco, conforme a gente viu nas nossas últimas aulas, foi feito durante a Revolução Francesa, lá no início, lá em 1792, com a primeira Constituição, a Constituição do ano 1 da Revolução Francesa, os bens do clero, os bens da Igreja foram confiscados e passaram a fazer parte da riqueza do Estado, e com isso essa realidade ela vai permanecer até mesmo durante o Império Napoleônico. Mas, em contrapartida,
o Napoleão ele reconhece o catolicismo como a religião majoritária na França. Repare que ele não fala da religião única dentro da França, mas a religião majoritária, aquela que é que tem o maior número de adeptos dentro da França. E se comprometeu a sustentar o clero, os padres dentro da França. Então, se por um lado ele passa a coordenar, se por um lado ele passa a administrar a nomeação e o funcionamento da igreja dentro da França, por outro, ele assume essa responsabilidade de sustentar o clero no país. Então, os religiosos, os padres, passam a ser praticamente funcionários do Estado francês, perdendo essa ligação, ou perdendo parte da ligação que eles tinham com o Papa e com Roma. E no que tange a conversão dos povos e o ensino da fé católica aos povos, o Napoleão ele encomenda o que na história ficou conhecido como catecismo napoleônico. Então ele pressupõe a ideia de que o padre, na hora que fosse converter, na hora que fosse fazer homilia, na hora que fosse falar a respeito da igreja, dos dogmas da igreja, ele ensinasse aos franceses, ao mesmo tempo, os deveres para com Deus e os deveres para com o imperador. Então, na verdade, o que ele tenta criar aqui é uma igreja do Estado francês. Uma igreja que funcionasse não só a favor de Roma, a favor do Papa, mas uma igreja que falasse também em nome do imperador, em nome do Estado francês. Nesse sentido, e essas regras que a gente falou das relações entre a igreja e o Estado, elas estão postas no Código Civil de 1804, que é esse que está aqui, que a gente está nesse próximo slide, que a gente vai falar dele agora. E esse Código Civil ele não determina só as relações entre a Igreja e o Estado, essa submissão da Igreja ao Estado francês, mas ele também vai dizer a respeito do ordenamento e do funcionamento dessa sociedade, das relações entre os indivíduos dentro da sociedade francesa ao longo da era napoleônica ou do Império Napoleônico, que começa em 1799 e vai até 1815, quando a gente tem a queda de fato de Napoleão. Esse Código Civil, então, ele baseava-se em parte nas ideias iluministas, em todo aquele ideário burguês que esteve relacionado à Revolução Francesa, e ele trouxe como princípio o direito à propriedade privada e à liberdade individual. As ideias que estavam lá presentes em Voltaire, ideias que estavam presentes em John Locke, a ideia do que é meu e que ninguém pode tocar, e a proteção a essa propriedade privada tão cara à burguesia francesa daquele período, e a ideia das liberdades individuais, da liberdade de ir e vir, da liberdade de falar, da liberdade não só individual, mas a liberdade também de comércio, de circulação de produtos dentro da França. Institui o casamento civil e o princípio da igualdade civil, a ideia de que todas as pessoas estariam submetidas à lei. Agora, o princípio da igualdade civil ele não vem acompanhado do princípio da igualdade social, ou seja, todos estão submetidos à mesma lei, mas nem todos vão ter acesso aos mesmos benefícios dentro dessa sociedade. Isso significa que a educação não será para todos, isso significa que as reformas urbanas não vão atingir a todas as pessoas, isso significa que a saúde não será para todos. Então, igualdade civil pressupõe que todas as pessoas estarão submetidas ao mesmo código jurídico. Mas isso não quer dizer que vai haver uma preocupação desse Estado em garantir uma igualdade social, de acesso à riqueza coletiva dentro da França. Essa questão da igualdade social, ela não perpassa a preocupação desse Estado burguês que ele começa a ser formado aqui durante a era napoleônica. Embora a gente fale que essa igualdade social não seja uma preocupação, o Napoleão, ele, ao assumir o poder, ele tenta resguardar algumas questões, algumas conquistas que vieram da Revolução Francesa. Uma dessas conquistas é a questão da reforma agrária. Não sei se vocês se recordam,
nas nossas últimas aulas, a gente falou que muitos camponeses tomaram propriedades, tomaram terras de nobres na área rural francesa e, a partir de 1794, a gente tem a distribuição de terras que foram tomadas por desses nobres ou que foram abandonadas por esses nobres para o campesinato, para que os camponeses pudessem cultivar e ter acesso ao seu alimento. Então, a Revolução Francesa, ela promove, entre 1792, 793, 794, 795, ela promove uma espécie de reforma agrária, distribuição de terras, que eram terras um pouco devolutas, no sentido de que não estavam sendo ocupadas naquele momento, ou que se estavam sendo ocupadas foram tomadas desses nobres, e distribui essas terras para aqueles camponeses que não tinham acesso a essa terra. Então, nesse sentido, o Napoleão ele tenta preservar esse processo de reforma agrária. E por isso que a gente fala que ele facilita o acesso à propriedade da terra. Ele não rompe com essa distribuição de terras que foi feita ao longo da Revolução Francesa. Ao contrário, ele institucionaliza ela para que esses camponeses possam continuar tendo acesso a essa terra. Então, por isso aqui está dito que ele facilita o acesso à propriedade da terra. Mas isso, repito, isso não quer dizer que há uma preocupação de igualdade social dentro da era napoleônica. Não há essa preocupação. A questão de facilitar o acesso à propriedade da terra vai no sentido de garantir a continuidade de uma política empreendida ao longo do processo da Revolução Francesa, que é, em suma, essa revolução burguesa que leva a burguesia ao poder. Para poder impulsionar os negócios dessa burguesia e os negócios franceses, o Napoleão ele faz uma série de reformas dentro desse Estado francês, reforma tributária, obrigando que nobres, aqueles que ainda tinham títulos de nobreza, obrigando que pessoas que tinham determinados privilégios de não pagar impostos dentro dessa sociedade tenham que pagar esses impostos, e revendo as taxas que eram cobradas sobre o campesinato e sobre a burguesia. Então ele promove uma grande reforma tributária, que era uma das exigências desse grupo social, que era a burguesia, do qual o Napoleão ele é herdeiro, uma vez que ele é colocado no poder em função da revolução, dessa revolução burguesa, que foi a Revolução Francesa. E, além disso, ele cria instituições para facilitar o acesso ao crédito e facilitar os negócios desses burgueses, como é o caso do Banco da França. Então, uma das atitudes mais importantes dele, voltada para a burguesia, é a criação do Banco da França, porque, nesse sentido, os franceses teriam acesso a crédito e teriam acesso à questão de troca de moedas, a uma série de negociações que eram feitas dentro dos bancos, que são feitas dentro dos bancos e que acabam privilegiando essa classe de indivíduos ligados ao comércio externo e ao comércio interno, a negócios, a abertura de indústrias e tal. E institui uma política protecionista. O que a gente chama de uma política protecionista aqui? A ideia de cobrar impostos de produtos que eram comprados de fora, de produtos que eram importados. Qual que é a ideia do Napoleão ao criar essa política protecionista? Favorecer os burgueses franceses, porque agora os produtos produzidos dentro da França chegariam no mercado com um preço inferior àqueles que eram produzidos na Inglaterra, porque os produtos ingleses teriam de pagar taxas alfandegárias, teriam de pagar impostos. E isso, então, é mais uma vez um diálogo com esses interesses dessa burguesia. E a ideia dele é fazer com que a burguesia francesa se tornasse a burguesia mais forte economicamente e politicamente do que a inglesa, que era naquele momento a grande nação que vinha da Revolução Industrial, que estava ganhando o mercado mundial de um modo geral. Mais uma vez, dialogando com os princípios iluministas, o Napoleão ele propõe a reforma da educação
pública dentro da França e com a instalação de escolas públicas primárias em todas as aldeias e em todas as cidades francesas. Então, ele pensa numa educação básica, primária, ofertada a todo francês. E também pensa numa organização de uma educação secundária, pensando na organização de currículos. O que a gente chama de educação secundária aqui? Seria justamente a fase final do ensino fundamental e o que seria hoje o nosso ensino médio, que naquela época não tinha. Mas seria essa segunda parte da educação em que você recebe uma educação mais aprofundada, acesso a assuntos de maneira mais aprofundada. A escola primária, ela ensina o beabá, ela ensina o menino a escrever, ela ensina o menino a fazer as contas básicas. E depois você tem uma educação secundária que aprofunda esse conhecimento. Então ele organiza essa educação secundária no sentido de pensar currículos, de pensar a formação de professores, e para isso ele funda escolas voltadas para a formação de educadores, para a formação de professores dentro da França. Subordina as escolas técnicas, as escolas que formavam, que eram voltadas para formar uma mão de obra mais técnica, que iria trabalhar em fábricas, que iria trabalhar em indústrias, ao Estado. Então ele cria regras para essa formação técnica também da mão de obra francesa e estimula o ingresso, principalmente da burguesia, no ensino superior. Naquela época, o ensino superior, você tinha principalmente os cursos de direito e os cursos voltados para a área da medicina. Então, há um incentivo do ingresso desses indivíduos, principalmente oriundos, e aí aqui eu não estou falando de uma preocupação com o campesinato, mas uma preocupação com os membros advindos da burguesia, para que eles ingressassem nesse ensino superior e que esse ensino, de uma maneira geral, ele fosse um ensino laico, que ele se livrasse das amarras do controle da igreja. Então, o governo dele, em grande resumindo, ele significa a afirmação dessa ordem burguesa que surge lá atrás com o advento do iluminismo e as contestações que eram feitas a essa sociedade de antigo regime. O Napoleão, quando ele assume a condição de imperador, ele tinha a ideia de fazer com que a França se tornasse a grande potência da Europa naquele momento e superasse a Inglaterra, que vinha nessa posição desde o século XVI, século XVII, quando começam as revoluções inglesas e se afirma uma determinada ordem burguesa dentro da Inglaterra, e ela vai conseguindo ocupar um espaço que antes era um espaço ocupado por Espanha e Portugal. Então, no ingressar, no surgir do século XIX, em 1804, no início do século XIX, o Napoleão tem o projeto de fazer com que a França se torne essa grande nação, essa grande potência mundial. E para isso ele entendia ser necessário espalhar esse ideal, essa ética burguesa por toda a Europa e também possivelmente pelo mundo, estendendo essa ética para o Novo Mundo, para a América que estava em emergência. Mas primeiro espalhar isso para aquilo que era o Velho Mundo, para aquilo que era a Europa naquele período. Então, em grande parte, ele dizia que queria aprofundar o processo da Revolução Francesa por toda a Europa. E aprofundar o processo da Revolução Francesa significava derrubar outras monarquias absolutistas e difundir esse ideal de governo que ele estava afirmando dentro da França naquele momento. E para isso, ele começa um processo de guerra. A política externa napoleônica ela vai ser baseada no princípio de guerra, no princípio da ideia de impor essa ordem que estava sendo criada dentro da França em outras nações europeias. Então,
E para isso ele vai invadir outros territórios e substituir os monarcas desses outros territórios, Áustria, Espanha, Prússia, e tenta invadir a Rússia, substituir essas monarquias por indivíduos da sua confiança, geralmente por parentes dele, irmãos, primos, tios, que passariam a governar esses principados e esses reinos europeus para poder garantir a instauração dessa ordem burguesa. Então, o que ele quer é dominar a Europa como um todo e espalhar essa ordem burguesa, essas ideias burguesas de governar que ele estava instaurando, que ele estava colocando em prática dentro da França para a Europa como um todo. E impor, então, a predominância francesa nesses mercados europeus, superando a Inglaterra nesse período. Ele começa fazendo isso, sumindo o poder na França como um todo. E aí ele vai estabelecer relações com outras regiões. Vocês percebem aqui a região da Espanha, a gente tem aqui a região da Prússia, do Ducado de Varsóvia, Confederação do Reino, a questão aqui de Nápoles, o Reino de Nápoles na Itália. A Itália ainda não existia, nem Itália nem Alemanha. Por isso não aparecem aqui, mas aparece aqui a questão do Reino de Nápoles, a questão da ilha de Córcega, a Espanha, que aparece aqui como uma área, como um estado vassalo, como um estado subordinado à França, e essas áreas em vermelho, que são áreas que foram de fato anexadas por Napoleão e passaram a fazer parte da França como um todo. Então, conforme vocês podem ver no mapa, praticamente toda essa Europa central e a Europa mediterrânea, ela fazia parte desse domínio francês. O que o Napoleão não conseguiu comandar dentro da França foi justamente o Império Austríaco, a Prússia, que ele tenta a todo custo, mas não consegue, o Império Russo e Portugal. E a gente vai entender por que ele não consegue dominar essas regiões. E aí abre-se, então, nesse período, um conflito entre a França, que tenta dominar a Europa, repare aqui o Napoleão pequenininho, tentando dominar a Europa, e a Inglaterra, que possuía a marinha mais poderosa de todo o mundo naquele momento, e que dominava principalmente a questão do comércio marítimo no Oceano Atlântico. Então você tem essa disputa se abrindo dentro da Europa entre essas duas grandes potências, França e Inglaterra, que disputavam a proeminência no mundo, principalmente nesse mundo europeu do início do século XIX. O primeiro enfrentamento entre essas duas nações se dá em uma batalha em 1805, logo depois da instauração do Código Civil Napoleônico, e logo depois que Napoleão começa esse processo de expansão pela Europa como um todo. A França e a Inglaterra se enfrentam numa batalha na costa da Espanha, numa batalha justamente nessa região aqui, na costa da Espanha, que é a Batalha de Trafalgar. Nessa batalha, disputada no mar, no Oceano Atlântico, a Inglaterra acaba saindo vitoriosa, porque a Inglaterra tinha uma marinha já consolidada, dominava técnicas de guerra em mar que a França não dominava. Então a Inglaterra acaba vencendo. E isso significa perder a guerra, perder a Batalha de Trafalgar foi um baque moral muito grande para a figura de Napoleão, porque ele vinha numa batida de conquistar todas as guerras, vencer todas as guerras que ele disputava dentro do território europeu, batalhas que eram disputadas em terra, e aí quando ele vai para uma grande guerra contra a Inglaterra, ele perde essa guerra. E aí, nesse sentido, ele toma isso como uma questão moral. Vencer a Inglaterra significava garantir a grande vitória para a França. E o Napoleão ele tinha consciência de que ele não conseguiria vencer a Inglaterra
em uma batalha naval, por meio da guerra. Porque a Inglaterra dominava técnicas, tinha recursos para poder movimentar, para poder contratar exércitos, para poder financiar esses exércitos. Então ele não conseguiria essa vitória. E aí o que ele faz? Ele tenta enfraquecer a Inglaterra do ponto de vista econômico. Ele sabia que as riquezas inglesas vinham justamente da atividade comercial que a Inglaterra tinha com o mundo, mas principalmente que a Inglaterra tinha com a Europa de maneira especial. E Napoleão sabia que ele vencia qualquer outro exército. Ele tinha esse ego muito bem afirmado. Ele pensava que ele venceria qualquer outro exército em terra e qualquer outro exército europeu, só não conseguiria vencer a marinha inglesa. Então ele baixa um decreto em 1805, alguns livros colocam esse decreto no ano de 1806, mas já no final de 1805 ele já institui esse decreto, que é o que nós chamamos de bloqueio continental ou bloqueio comercial, proibindo que qualquer país europeu estabelecesse comércio com a Inglaterra. E o que dizia o bloqueio comercial, o bloqueio continental? Se um país europeu insistir em continuar com as relações comerciais com a Inglaterra, Napoleão e o exército napoleônico invadiria aquele país, tiraria o seu chefe e subordinaria aquele estado à França. Então, em suma, se você quer manter comércio com a Inglaterra, pode, mas você vai sofrer com a invasão do exército francês e nós somos bons o suficiente para cortar a sua cabeça e colocar no lugar alguém da nossa confiança. Isso colocou alguns países europeus em uma situação de carestia econômica muito grave. Principalmente, a gente pode falar aqui, apontar, por exemplo, Portugal. Porque Portugal não desenvolveu, e a gente vem falando disso desde o início do ano, Portugal não desenvolveu indústrias, ele não desenvolveu manufaturas que dessem a ele uma certa autonomia no seu processo produtivo. Portugal pegava boa parte das riquezas que ele explorava no Brasil e usava essas riquezas para comprar produtos manufaturados que vinham da Inglaterra. Portugal tinha acordos comerciais com a Inglaterra que garantiam não só o abastecimento de Portugal com produtos manufaturados, como também produtos de primeira necessidade, como alimentos, vestimenta para a população portuguesa. Então, quando Napoleão institui o bloqueio comercial, Dom João VI, que era príncipe regente de Portugal, não era nem rei, porque o reinado, a coroa caiu no colo dele de supetão, assim, sem ele esperar, ele não foi preparado para isso. Ele se viu numa situação, num beco sem saída. É o velho ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se ele continua com o comércio com a Inglaterra, Napoleão entra ali e tira ele do poder. Se ele rompe com a Inglaterra, a população portuguesa começa a fazer revolução porque vai morrer de fome. Morrer de fome também é exagero, mas vai passar com uma série de carestias e dificuldades econômicas. Então a saída de Portugal, conforme a gente vai ver nas nossas próximas aulas, é entrar no navio sob a proteção britânica e mudar a coroa para o Brasil. E aí então a gente tem a vinda da família real, da corte portuguesa, em 1808 para o Brasil. Em grande parte, então, a gente tem que entender que essa ação do Napoleão ela tem repercussão inclusive na história do Brasil. É ela que resulta em uma série de características que vão lá na frente, em 1822, garantir a independência do país, a independência do nosso país. Mas voltando aqui, então, para a história do Napoleão e do Império Napoleônico. Napoleão, então, fecha, conforme vocês podem ver no mapinha, quase que ele faz uma barreira comercial da Europa como um todo para com a Inglaterra. E aí a gente tem alguns países que ele consegue submeter a essa ordem, como o Império Austríaco e a Prússia, que ele desejava conquistar. Consegue aqui apoio da Noruega, da Suécia, que vão vão estabelecer apoio ao Napoleão com receio dessa ação napoleônica, mas ele só não consegue controlar dentro dessa região, dentro da Europa, submeter por completo ao bloqueio comercial, Portugal e o Império Russo.
Portugal ele tenta submeter a partir de um acordo que ele faz com a coroa espanhola em 1807. 1807, 2 anos depois de instaurar, 2 anos, 1 ano e meio depois que ele institui o bloqueio comercial, Napoleão chega à Espanha, invade a Espanha, troca o rei da Espanha, que era o Carlos IV, e coloca no lugar do rei da Espanha o seu irmão José Bonaparte. E assina com a Espanha um tratado que é o Tratado de Fontainebleau. E aí a gente tem 2 tratados de Fontainebleau. Por que a gente tem 2 tratados de Fontainebleau? Porque são tratados que foram assinados na cidade de Fontainebleau, na França. A gente tem o Tratado de 1807, que é um tratado assinado entre o José Bonaparte e o Napoleão Bonaparte, os 2 irmãos. Os 2 previam que a Espanha e a França se uniriam para invadir Portugal. E essa invasão ela tenta ser feita em 1808, isso foi em novembro de 1807, a assinatura desse tratado. E aí, quando a Espanha e França assinam esse tratado, Dom João VI corre na Inglaterra, faz um acordo com a Inglaterra e pega a sua família e foge para o Brasil. Em 1808, em maio de 1808, se eu não me engano, a Espanha e a França tentam invadir Portugal. Só que quando a família portuguesa deixa, a família real portuguesa deixa Portugal, Portugal se torna protetorado da Inglaterra, fica sob proteção da Inglaterra. E quando Napoleão tentou invadir Portugal, ele teve que enfrentar o exército inglês. E ali ele perdeu a primeira grande batalha dentro do território europeu. Alguns historiadores, a gente vai ver, até no livro didático de Você Está Lá, que Napoleão começa a perder a guerra quando ele vai lutar contra o czar russo, contra o Império Russo, mas ele não começa a perder a guerra lá, ele começa a perder a guerra em Portugal em 1808, quando ele não consegue anexar Portugal. E ele tem que, desculpe a expressão, enfiar o rabinho no meio das pernas, voltar para dentro da França e ir lá para tentar dominar outra região que não se submeteu ao seu domínio também. E aí, então, a história continua, ela se desenrola de 1808 até 1812, 4 anos se passam, e em 1812 a Rússia ela rompe com o bloqueio comercial e estabelece acordos comerciais importantes com a Inglaterra. E aí Napoleão resolve enfrentar a Rússia. Só que todos os vários generais do exército francês chegam para Napoleão e falam com ele: olha, não é uma boa opção, a Rússia é um império gigantesco, a gente não sabe se a gente já tem um exército bom o suficiente para poder dominar toda a Rússia do ponto de vista militar. E Napoleão, então, resolve não seguir essas instruções dos seus generais e resolve, então, invadir a Rússia. Ele não invade a Rússia no inverno. Ele começa a invasão da Rússia, só que ele achava que ia ser uma invasão e uma guerra que iria durar um tempo, e essa guerra se alastra por mais tempo do que o imaginado. E o inverno acaba chegando, e o czar russo, ao invés de enfrentar o Napoleão na fronteira francesa, ele resolve praticar uma estratégia de guerra que fica conhecida como terra arrasada. Ele pega o exército e leva todo o exército para o interior da Rússia, obrigando que o Napoleão e o exército napoleônico atravessasse todo o território russo até chegar a esse interior, um território que ele é vasto, que ele é gigantesco. E vamos recordar, nessa época eu não tenho avião, eu não tenho tanque, eu não tenho carro, então essas pessoas vão ter que atravessar todo esse território russo a pé e a cavalo. E o exército russo fez essa tática de levar toda a sociedade, todo o exército russo mais para o interior,
e ir destruindo tudo que tinha no caminho, destruindo possibilidade de acampamento, destruindo plantação que poderia ser utilizada para alimentar esses soldados, e foi deixando pequenos grupos militares para poder ir fazendo algumas emboscadas no meio do caminho a esse exército napoleônico. Então o exército napoleônico foi ficando cansado, fraco. Ele começa a invasão à Rússia em 1812 com cerca de 600 mil soldados. Quando ele chega a Moscou, quando ele chega ao centro da Rússia, ele tinha só 100 mil soldados. Então 500 mil se perderam no meio do caminho. E esses 100 mil que chegam lá desidratados, com fome, fracos, e não conseguem vencer o exército russo. Não é feito nem em batalha, porque não tinha condição. Esse exército francês não tinha condição de enfrentar. E aí, então, se eu não me engano, é Nicolau II que enfrenta Napoleão nesse momento, o imperador russo, não tenho certeza, mas eles se enfrentam. E aí ele dá a possibilidade, o czar russo dá a possibilidade de Napoleão sair de dentro do exército napoleônico, voltar, abandonar a Rússia. Ele não aprisiona Napoleão naquele momento, então Napoleão e o exército deixam a Rússia nesse momento e retornam. Quando chegam a Paris novamente, o centro político só tinha 60 mil soldados que chegam lá doentes, com fome, em uma situação miserável. E ali, então, a gente tem uma derrota moral de Napoleão e do exército napoleônico. E logo depois, então, se forma uma coligação entre 5 países: Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Rússia e Suécia, para tentar vencer Napoleão. Aí eu não era o Nicolau II. Nicolau II é o da Revolução Francesa, se eu não me engano. Era Alexandre I, o imperador que enfrentou os russos nessa guerra. Então, isso foi uma derrota moral. Aos poucos, o exército napoleônico ele começa a ser derrotado em outros estados. Foi feita essa coligação, como eu disse para vocês, entre esses 5 países para poder promover uma guerra contra Napoleão, invadir a França e tirar Napoleão do poder. Em 1814, então, essa coligação da Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Rússia e Suécia, esse exército formado por essa coligação, invade a França, invade Paris e obriga Napoleão a assinar um outro tratado, assinar um outro acordo, que fica conhecido também como Tratado de Fontainebleau. Por isso a gente tem que ter muito cuidado quando fala do Tratado de Fontainebleau. A gente tem 2, o de 1807, que é o acordo entre os 2 irmãos, José Bonaparte e Napoleão Bonaparte, para invadir Portugal, e tem o Tratado de Fontainebleau, que é assinado em 1814 entre Napoleão e essa coligação formada por Grã-Bretanha, Áustria, Prússia, Rússia e Suécia, que obrigou Napoleão a abdicar ao trono francês. Napoleão, então, aceitou não, né? Teve que aceitar, porque foi obrigado. Naquele momento ele já estava enfraquecido, o exército dele já não tinha tanto poder moral como teve nos anos anteriores. Ele é obrigado a assinar esse acordo. Ele, então, esse acordo ele previa o exílio do Napoleão na ilha de Elba, mas esse exílio de Napoleão na ilha de Elba significava que o Napoleão ele seria teria soberania nessa ilha de Elba. Ele ficaria lá exilado, mas ele seria a liderança dessa ilha de Elba e não poderia sair de lá. E seria exilado junto com 800 homens aliados, 800 membros desse exército dele que eram aliados dele. E receberia uma pensão anual para poder sobreviver, para poder se manter dentro da ilha de Elba. E aí, só para vocês terem uma ideia, onde é a ilha de Elba, ela fica aqui próxima ao que hoje é a Itália. Ela fica dentro do mar Mediterrâneo, aqui próximo ao reino de Nápoles, naquela época, próximo à cidade de Florença, da Sicília. Então ele ficaria exilado nessa ilhazinha aqui, que ela era a ilhazinha de Elba. E o exílio de Napoleão significou a restauração da monarquia dentro da França. Essa monarquia restaurada dentro da França, ela
foi colocado no poder a figura de Luís XVIII, que era irmão do rei que foi decapitado durante a Revolução Francesa, era irmão de Luís XVI. Então a dinastia Bourbon ela é restaurada e o Luís XVIII ele outorga uma nova constituição para a França em 1814, tentando restaurar o absolutismo francês. Embora ele tenha tentado restaurar o absolutismo, tentado voltar a concentrar os poderes nas mãos da coroa, ele rompeu com alguns princípios do absolutismo, permitindo liberdade de culto, permitindo liberdade de expressão dentro da França, mas a ação dele, do Luís XVIII, vai no sentido de tentar restaurar o poder central da coroa dentro da França. Só que Napoleão é preso entre aspas, né? É exilado na ilha de Elba. Não fica exilado durante muito tempo. Tenta se recompor, tenta fugir novamente e volta a invadir a França em algum momento. Mas antes da gente falar disso, aqui a gente tem uma representação feita do Napoleão durante o exílio. Repare que é uma representação muito diferente daquela inicial. Aquela do Napoleão, do início lá da Revolução, do final da Revolução Francesa, do início do consulado, em que ele é apresentado como grande líder, e aqui, repare, olha as botinhas dele, a botinha numa representação de um quadro histórico, ela representa esse imperador que ele é o conquistador, que ele está à frente, que ele lidera, que ele quer conquistar. Então, quando eu tenho um imperador sendo representado com um sapato de salto, com um sapato um sapato mais social, vamos assim dizer, como foi, por exemplo, a representação de Luís XIV que a gente viu, o Rei Sol, eu quero representar esse monarca como uma autoridade. Quando um rei ele é representado de botas, com espada, na posição de liderança, ele quer ser representado como conquistador. E aqui a gente tem essa representação do Bonaparte como grande conquistador, sob o seu cavalo branco, e aí a gente tem o velho ditado, qual que é a cor do cavalo branco de Napoleão? Parece uma brincadeira, mas esse cavalo é uma brincadeira feita com a representação. Ele é representado sob esse cavalo branco, mas o cavalo do Napoleão não era branco. O cavalo do Napoleão ele tinha uma cor acinzentada. O cavalo branco ele está na representação justamente por ser uma representação de liderança, por estar associado aos grandes monarcas, aos grandes principados da França naquele momento. E aqui, então, ele é representado na campanha dele na Áustria, na guerra que era empreendida pela França na Áustria, como grande conquistador e grande liderança. Já aqui a gente tem uma representação dele feita no momento em que ele é preso. Repare como que estão as botas do Napoleão. São botas sujas, de barro, de lama, como se ele tivesse enfiado a cara na lama, tentou e não conseguiu nada. Ele já não é representado mais nessa liderança, ele é representado como um velho, baixinho, barrigudo, cansado, quase careca, derrotado, de fato derrotado. Então há aqui duas representações completamente distintas da mesma figura histórica que representam momentos históricos distintos da vida dessa grande liderança que foi a figura de Napoleão Bonaparte. Então Napoleão foge da ilha de Elba, logo depois que ele é preso, em 1814, e em 1815 ele reconquista Paris. Ele expulsa Luís XVIII e assume o poder dentro da França. Mas aí, esse reassumir a França só por 100 dias. Ele consegue recompor o seu governo, recompor a estrutura do governo napoleônico durante 100 dias, e há uma movimentação desses países da Grã-Bretanha, da Áustria, da Prússia, da Rússia, para poder novamente expulsar Napoleão do poder, porque ele queria restaurar tudo aquilo toda a estrutura e todas as ideias políticas que ele tentou implantar entre 1804 e 1814, nesses 10 anos que ele esteve à frente como imperador francês. Então, essa coligação desses estados
formam um exército e enfrentam Napoleão na Bélgica, numa batalha que fica conhecida como a Batalha de Waterloo. E aí, na Batalha de Waterloo, o Napoleão é de fato preso em junho de 1815, e aí ele não vai ser exilado. Ele é preso, já que ele não se comportou na ilha de Elba, aqui perto da Itália. Ele é levado para a ilha de Santa Helena, lá no Atlântico Sul, perto aqui, próximo à costa sul do continente africano, onde ele fica preso e onde ele morre em 1821. E assim termina a história de Napoleão. Logo depois, então, que o Napoleão é preso em 1814, a Europa tenta se reconstruir. Então, ainda no ano de 1814, há um encontro entre as grandes nações europeias para a reestruturação do continente europeu e a reestruturação dos poderes dentro do Estado europeu. É feito, então, na cidade de Viena, um encontro entre esses estados, um congresso que fica conhecido como Congresso de Viena. Ele começa em 1814 e termina em 1815, sendo que entre 1814 e 1815, durante o período que Napoleão, durante os 100 dias, o governo 100 dias, ele foi interrompido, ou seja, parou-se o Congresso de Viena. Esse encontro era um encontro de cunho diplomático, foi um encontro entre as várias nações, os vários estados existentes dentro da Europa, que visava a restauração dessa Europa no pós-Napoleão, na pós-era napoleônica. O Congresso ele tinha como objetivo restabelecer as bases do antigo regime na Europa, porque ele era, na sua composição, ele tinha estados que eram estados ainda absolutistas, que tinham sociedades, estruturas de governo de antigo regime. Então, nesse sentido, esses estados que tinham um antigo regime ainda, que tinham o absolutismo como fundamento de governo, eles tentam restaurar aquelas monarquias absolutistas que tinham sido destituídas pelo Napoleão, para poder garantir o domínio duradouro dessas monarquias dentro da Europa. Em parte, em alguns estados a gente percebe isso, em outros estados a gente não consegue perceber esse retorno com força das monarquias absolutistas. A gente vai ter a conservação de algumas instituições que foram criadas dentro dessa nova ordem burguesa. E aí, esse Congresso de Viena ele tem dois princípios básicos. O princípio da legitimidade, que é a ideia de restaurar as antigas dinastias absolutistas e os antigos estados existentes dentro da Europa. Então, a ideia de que se existia uma dinastia em uma determinada região que foi tirada do poder pelo Napoleão, ela tinha o direito, ela tinha legitimidade para poder voltar ao governo. É a ideia de garantir que essas famílias, que essas dinastias, elas retornassem ao poder, porque são legítimas, tinham poder legítimo. E a ideia do equilíbrio de poder, que é outro princípio que não está aqui, mas é bom anotar e registrar, que compreendia que essas principais nações, principalmente Áustria, Prússia, Rússia e Grã-Bretanha, por terem sido responsáveis por vencer Napoleão e restaurar essa ordem dentro da Europa, para poder ter um equilíbrio aí nessa distribuição, elas teriam direito a terras que elas conseguiram conquistar dentro da Europa em função dessas guerras empreendidas contra o Napoleão, e teriam direito também em áreas territoriais que elas conseguiram conquistar nesse período fora da Europa, em outras áreas, em outros continentes, como África, Ásia e América. Então esse é o princípio do equilíbrio de poder. E aí, por esse congresso também, a França ela foi obrigada a pagar pelos próximos 5 anos uma dívida de guerra. E enquanto ela não quitou essa dívida de guerra, nesses 5 anos que a dívida foi dividida, ela não deixou de ser uma zona de influência, ela não deixou de estar ocupada por essas nações por essas nações que participavam ali do processo decisório. A grande vitoriosa desse Congresso de Viena foi a Inglaterra, porque ela conseguiu, pelo Congresso de Viena, garantir a ideia do livre mercado
E como ela tinha já uma marinha consolidada, já tinha uma indústria consolidada por ter passado pelo processo da Revolução Industrial, ela conseguiu ter ganhos efetivos com essa ideia do livre mercado, do livre comércio, e por conta de defender o livre comércio e o livre mercado, a Inglaterra acabou estando fora daquilo que foi de uma instituição criada pelo Congresso de Viena, que era a Santa Aliança, que era formada por países signatários, Prússia, Áustria e Rússia, que seriam aqueles que lutaram também contra Napoleão, e pela Santa Aliança teriam o direito de intervir nos países que se vissem ameaçados por movimentos nacionalistas ou liberais, para poder garantir a legitimidade do poder dentro daqueles estados. Isso aqui está naquela ideia de equilíbrio de poder que a gente falou. Então, esses estados, por serem esses estados, serem sujeitos que lutaram contra Napoleão, se eles vissem que algum movimento eles surgissem dentro de algum estado para poder questionar ou para poder tirar do poder alguém que estava legitimamente no cargo de rei, no cargo de chefe de Estado, eles poderiam intervir para poder parar esses movimentos. E podiam intervir não só nos Estados europeus, mas também em colônias onde fossem percebidas rebeliões contra o domínio desses Estados europeus. A Inglaterra ela se exclui da Santa Aliança, por quê? Porque ela entendia que o princípio que deveria ser respeitado era o princípio do livre comércio. E ela entendia que essa ação da Santa Aliança de se envolver em questões internas para lutar contra movimentos liberais, ela ia na contramão da ideia do livre comércio. Então ela acaba se retirando da Santa Aliança. A gente vai perceber, principalmente com o ano que vem, quando a gente for falar de Primeira Guerra Mundial, que a Santa Aliança, embora tenha sido criada, ela teve uma atuação muito pouco eficaz. Ela praticamente não atuou na Europa ao longo do século XIX. E com isso a gente encerra, falando do Congresso de Viena, a gente encerra aqui essa parte do Império Napoleônico. Agradeço a atenção de vocês. Enfim, obrigado.